um globo onde vocês podem carregar e colocar o interface em português do Brasil. Okay? Facilita a nível de utilização da aplicação. Aproveito também para dizer que existe um separador que diz perguntas, ou questions, para quem tiver em inglês, onde é possível colocar as questões que vocês tenham ao longo do webinar. Esse interface garante, no fundo, que nós tenhamos o registro das questões e que elas não passem por serem respondidas. Muito bem, antes de continuar, convém que se faça aqui uma ligeira introdução àquilo que é o projeto que nós vamos utilizar para a apresentação deste webinar. Este projeto está disponível na versão 2.6, a partir da versão 2.6. Só um segundo. Está aqui algum barulho. Ok. Estou sim? Pronto. Como eu estava a dizer, este interface, melhor, desculpem, este projeto foi disponibilizado a partir da versão 2.6 e nós conseguimos ver nele algumas das características principais do AppLab. Convém fazer uma ligeira introdução para percebermos como é que realmente ele está organizado, que é para depois podermos manipular a informação do projeto. Se eventualmente vocês tiverem questões, existe também na vossa interface uma opção para levantar a mão. O levantar a mão, no fundo, é para sinalizar alguma questão que seja pertinente. Muito bem, então, começando aqui por este nosso projeto. Ele diz respeito a uma linha de produção que, no fundo, o que vai fazer é o polimento de peças. Essa linha é composta por vários armários, por vários elementos e o projeto está desenvolvido precisamente orientado a este tipo de organização, que é centrar cada um dos elementos que constitui a linha em páginas específicas relativas a esse elemento. Temos aqui, por exemplo, zonas de transporte, onde temos aqui um transportador. Temos aqui zonas de trabalho, okay, onde temos aqui motores que vão fazer o polimento da peça. Okay? E temos aqui mais uma zona de transporte onde se faz a recepção do equipamento já polido. Depois, existe aqui uma área para o comando de toda a linha, toda a instalação, o painel de comando, e existe depois os armários, ou o armário correspondente à parte da alimentação geral e controle dos comandos, da parte da potência, e depois vai existir aqui um segundo armário que será a parte do PLC, do comando. Deixem-me só aqui abrir a nossa estrutura, só para nós vermos então a estrutura do projeto. Cada uma das áreas que estão definidas aparecem aqui marcadas com uma caixa de estrutura. O nosso armário principal está numa localização designada de A1. Temos aqui um armário de automação que será o A2 e depois temos as tais funções da nossa máquina que estão aqui identificadas como sendo B1, C1 e D1. Okay? E o A3 será, lá está, o tal painel de montagem. Numa zona mais pequenina, então aparece aqui como A1, A2 e A1 também, são caixas de bornes, são localizações dentro da nossa estrutura principal que contém, no fundo, as caixas de bornes onde vão ser efetuadas as nossas ligações.
Depois, no projeto, temos uma pequena representação daquilo que são as ligações Profinet entre os diferentes elementos que estão distribuídos na nossa instalação. Depois temos aqui alguns exemplos de painéis de montagens, na parte pneumática, por exemplo, e também os armários que estão colocados dentro de cada transportador. Listas de material específicas, ou melhor, listagens específicas de cada uma das zonas. Okay? E depois, sim, temos então o nosso projeto esquemático, digamos, onde estão representadas a parte da alimentação do armário principal e também a parte da alimentação do armário dos PLCs. Existe também um esquema de alimentação do circuito pneumático e depois temos o nosso projeto dividido em várias funções assignadas a cada uma destas áreas. Vamos aqui, por exemplo, ver o circuito de eliminação. Então, temos um circuito de eliminação para o armário 1 e um circuito de eliminação para o armário 2. Se formos, por exemplo, dentro de uma unidade de transporte, vamos ver que existem elementos que estão colocados dentro do armário 1, okay, associados à nossa função de transporte, e depois temos também elementos que estão colocados no nosso armário 2, que neste caso é parte de interligação de elementos que estão no campo com os autómatos que estão dentro do armário 2. Portanto, a ideia da organização é precisamente esta. É, consoante a função que nós temos selecionada, podemos depois ter elementos distribuídos por várias zonas do nosso quadro, ou quadros, de forma a que seja mais fácil duplicar, por exemplo, uma destas áreas. Imaginemos que eu queria replicar aqui a zona de transporte, queria acrescentar mais um transportador dentro do meu... Deixa-me só aqui puxar um bocadinho para cima. Queríamos colocar aqui um transportador adicional antes, aqui, por exemplo, do B1 ou depois do D1. Okay? Então nós poderíamos basicamente chegar aqui, selecionar esta área, Ctrl+C, Ctrl+V e de uma forma rápida dizer, ok, este em vez de ser o D1 vai ser o D2. Os armários vão ser os mesmos, A1 e A2, que são os armários que nós temos colocados no projeto. E ele já criou, então, um novo transportador, no fundo, para esta área. O que agora nós precisávamos de fazer era somente alocar os equipamentos à área correta do transportador. Okay? Pronto, isto é apenas um exemplo a nível da organização do projeto que está cada vez mais em voga porque ele permite modularizar no fundo aquilo que são os projetos que nós desenvolvemos. Tendo isto e tendo um projeto pronto, com alguma informação, existe um momento em que nós temos que gerar outputs, temos que gerar listagens, relatórios com base na informação que está no projeto. Normalmente esses relatórios são efetuados através aqui do menu utilitários, relatórios. Dizemos que queremos gerar um determinado relatório. Podemos utilizar os relatórios individuais, então os modelos. Eu, regra geral, utilizo sempre modelos, porque permite-me ter outra parametrização, no fundo, daquilo que são os relatórios que vão ser gerados. Então, eu aqui posso, de uma forma bastante simples, por exemplo, gerar listas de totais de peças. Okay? Estas listas de totais de peças já foram, entretanto, geradas, mas eu posso atualizar novamente estes relatórios. Só EP, ok. Temos então a lista dos totais de peças. E nesta lista dos totais de peças temos aqui, por exemplo, uma listagem de todos os equipamentos que estão colocados dentro do nosso
projeto. Esta listagem pode incluir as referências do produto, a quantidade de produtos que são utilizados dentro do projeto, descrições, tipo, indicação do fabricante, pode conter também preços unitários, okay? E também preços totais com base nas quantidades que foram inseridas. Se nós viermos aqui, por exemplo, dentro do armário A1, temos um pequeno exemplo disso, onde temos então todo o equipamento que está alocado ao armário 1 e temos aqui as quantidades, preços unitários e depois os preços totais mediante a quantidade de peças que foram inseridas. Okay? Para que isto funcione, podem eventualmente estar-me a questionar acerca disso, é necessário que, deixem-me só aqui buscar uma referência, por exemplo aqui um board, para que isto funcione a nível de contabilização do custo do armário, é necessário que nós tenhamos esses valores inseridos dentro do sistema. Temos, por exemplo, aqui um board, um PT6 da Fenix. Se formos aqui ao separador dos preços, podemos ter aqui, então, qual é que é a unidade de preço. Isto são valores indicativos, alguns foram obtidos através de alguns fornecedores, mas são meramente indicativos e são só para utilizar na nossa apresentação. Mas pronto, como eu estava a dizer, preço de compra unitário, preço de compra, por exemplo, de uma embalagem, e depois temos aqui também a quantidade de referências por embalagem, e por fim temos o preço de venda do produto. O preço de venda do produto não está aqui a ser apresentado, neste momento só estamos a utilizar, agora deixem-me só ver a referência, 8213, 8213, ok? Estamos a utilizar aqui preços de compra unitários para calcular o valor total do bónus necessário para o projeto. Ok, isto é o output tradicional para relatórios, mas existe também a possibilidade de criar aquilo que nós chamamos de dados de fabrico, que contém uma função que é bastante interessante, que é a exportar conteúdos para ficheiros de texto do tipo XML e também para ficheiros de Excel. Este vai ser, no fundo, o objetivo da nossa apresentação, é falarmos acerca deste tipo de exportação. Eu vou criar um novo esquema. Nós aqui temos uma interface de exportação. Okay? Eu vou criar aqui um novo esquema e vou basear-me na lista dos totais de peças. Essa lista dos totais de peças vai se chamar webinar. Okay? Temos neste caso um esquema completamente novo e podemos agora passar por cada um dos separadores que aparece aqui em baixo neste configurador. No primeiro separador temos aquilo que é o tipo de fecheiro. Temos fecheiros do tipo TXT, Excel ou então XML. Eu, na primeira fase, vou criar um do tipo TXT. Mais simples, permite-nos ter outra percepção acerca daquilo que é a exportação. E vou, para gerar este fecheiro, que eu vou-lhe chamar lista de peças, .txt, para gerar este fecheiro, vou passar agora aqui para o separador que diz etiqueta. No separador etiqueta, nós temos uma lista de vários elementos que estão disponíveis para a nossa exportação, para exportar, não é? Então, nestes elementos, já agora, esta lista de elementos corresponde àquela que também está disponível no relatório lista dos tais peças. Digamos que é a mesma informação, é a mesma origem de informação que eu vou ter para as duas situações. Ora para criar páginas de relatório, ora para exportar para ficheiros em formato Excel. Então, como eu estava a dizer, vamos fazer aqui uma exportação muito simples, só com
os dados da peça, vou buscar aqui o número de peça, okay? Número de peça, e também com as quantidades. Agora, as quantidades surgem dentro de uma propriedade do nosso projeto E-Plan que se chama referência da peça. No fundo, este campo corresponde ao totalizador, no fundo, de quantas vezes é que uma determinada peça, ou as características de uma determinada peça, que está presente no nosso projeto. Então, na referência da peça, nós vamos ter aqui para baixo um campo que diz quantidade total, número de peças. Okay? Selecionamos este elemento e agora, como isto vai ser um fecheiro de texto, convém fazer aqui uma separação entre os textos, que é para nós distinguirmos o que é o número de peça e aquilo que é a quantidade. Então, existe também aqui uma propriedade, que é o separador, que nós podemos, deixa-me só aqui puxar para o lado, podemos definir, por exemplo, como sendo um tab, um tabulador, 2 tabs, por exemplo, só para ficar um bocadinho mais separado. E agora vamos colocar entre estes elementos. Okay? Feito isto, posso gravar e posso experimentar a exportação. Eu vou dizer que quero aplicar a todo o projeto, para exportar tudo aquilo que são as peças do projeto. E digo também que quero exportar e iniciar a aplicação porque é para ver o resultado da minha exportação. Faço OK. E agora temos um fecheiro de texto onde conseguimos de uma forma bastante fácil visualizar todas as referências que estão no projeto e as respectivas quantidades inseridas à frente. Okay? Isto será então o formato mais simples a nível da exportação. Vocês, para além deste formato, têm aqui na parte de exportar etiquetas a possibilidade, eu vou aqui novamente pegar no esquema, vou duplicar este esquema e agora vou-lhe chamar Excel, ou XLS. Okay? OK. Exatamente a mesma situação, mas agora no tipo de fecheiro, em vez de ser fecheiro de texto, vou dizer que vai ser um fecheiro do tipo Excel. Mal alteramos aqui o tipo de fecheiro, surge-me um novo campo, que é o campo do modelo. Isto é, eu para poder fazer uma exportação para um fecheiro de texto, tenho que ter um fecheiro de exemplo que vai ser utilizado para gravar, para inserir lá os conteúdos do projeto. Enquanto que no fecheiro de texto normal ele grava, adiciona linhas no fundo ao nosso projeto, ao nosso fecheiro. No caso do Excel, nós temos que ter um modelo que é para ele saber em que células da página do Excel, ou da folha do Excel, é que ele vai inserir a informação. Este, por vezes, pode ser uma das principais dificuldades na criação deste tipo de relatórios. Mas nós vamos também abordar esta situação, por isso vamos aqui ao modelo, ao campo do modelo, e vamos às reticências, escolher um modelo. Eu já tenho aqui alguns modelos criados, no entanto, vou criar um novo fecheiro do tipo folha de cálculo do Microsoft Excel. Okay? Um fecheiro novo, completamente vazio. Vocês podem fazê-lo diretamente no interface, clicam com o botão direito do rato, novo, e depois escolhem folha de cálculo do Microsoft Excel. Ele aparece aqui, eu vou-lhe chamar webinar modelo. Peças. Modelo totais de peças. Ok, então, temos aqui o fecheiro. Eu vou abrir esse fecheiro. Atenção que para editar este fecheiro, aliás, esta lista de fecheiros está dentro da pasta dos modelos, onde nós temos a informação dos dados mestres do E-Plan. Okay? Eu poderia perfeitamente ir a esta pasta, buscar esse fecheiro, ou então posso, com o botão direito do rato, dizer que quero abrir e vou
abrir diretamente o Excel no fecheiro em causa. Ok? Então, este é o meu fecheiro webinar, modelo de totais de peças, e neste momento está vazio. Existem 3 elementos que são necessários para criar, ou que podem ser utilizados para criar estas exportações. Digamos que são variáveis onde o E-Plan vai inserir a informação. Eles têm que ser definidos a nível do modelo, que é precisamente para ele saber em que locais é que ele há de colocar a informação referente a cada elemento da exportação. Então, neste caso, eu vou, por exemplo, inserir aqui número de peça e à frente vou descrever quantidade. Isto vão ser 2 elementos descritivos. Até lhe vou pôr aqui uma cor, assim, um verde, por exemplo. Meter aqui assim um separador a meio. Okay. E agora, como é que o E-Plan reconhece o sítio onde há de inserir a informação? É através de uma codificação feita com 3 cardinais. Quando estamos a falar de etiquetas, okay, olhando aqui ao E-Plan, de novo ao E-Plan, nós inserimos conteúdos dentro do separador etiquetas, então o que vamos fazer é colocar 3 cardinais em cada campo necessário para exportar o nosso fecheiro. Okay? Neste caso, como só tínhamos número de peça e quantidade, pomos 2 vezes 3 cardinais em cada uma das células e ele já sabe de antemão que vai colocar aqui a informação. Eu vou fechar o Excel, fecheiro, vou guardar, okay? Agora vou sair, vou voltar ao meu E-Plan e vou então agora selecionar este modelo. Aqui no fecheiro de destino é o sítio onde ele vai gravar a informação. Nós podemos por defeito colocá-lo, por exemplo, no ambiente de trabalho. Okay? Ambiente de trabalho. Webinar. Okay? Então ele vai gravá-lo no ambiente de trabalho. E vamos agora só fazer aqui uma pequena alteração, que é o seguinte. No fecheiro do Excel, nós não temos a necessidade de colocar separadores. Por isso, este separador que está aqui entre as duas propriedades vai ser removido. Okay? Vamos guardar. Fazemos OK. E agora dizemos que queremos novamente exportar, iniciar a aplicação e dizemos que queremos aplicar a todo o projeto para vermos o resultado desta exportação. Como viram no exemplo anterior, nós agora temos então aqui o nosso Excel e aparece-nos a referência da peça, o número da peça e a quantidade correspondente à frente de cada uma das referências. Okay? Muito simples, exportar duas propriedades do projeto. Vamos agora incrementar aqui a quantidade de informação disponível, pôr isto um bocadinho mais bonito a nível de apresentação, para verem realmente quais é que poderão ser as potencialidades a nível desta exportação. Não vou guardar aqui a alteração. Vou novamente aqui ao dados de fabrico exportar etiquetas. Vamos aqui às reticências. E agora vamos fazer o seguinte. No campo etiqueta, vamos colocar, para além da quantidade, o preço de compra, preço unitário de compra. Vamos aqui à peça e vamos procurar aqui pelo preço de compra, okay? Unitário. Vamos depois buscar aqui à referência da peça o preço total de compra na moeda 1. Okay?
Então nós podemos ter já agora no E-Plan duas moedas, podemos ter valores em euros, por exemplo, e valores em dólares, e é possível definir o fator de conversão entre as duas moedas. Neste caso vamos só basear-nos numa dessas moedas. Okay? O preço total de compra é calculado automaticamente pelo E-Plan, com base no valor de compra, okay? E na quantidade total, número de peças que está presente dentro do projeto. Então, peça, referência da peça com quantidade, okay? Preço unitário e o preço total. Depois, vamos colocar também aqui dentro da peça os dados do fabricante e, eventualmente, os dados do fornecedor. Ok. Dentro deste separador da etiqueta, já agora, temos aqui outros dados. Para além das dados que estão aqui selecionadas, temos aqui em baixo linha de etiquetas numa página. Imaginem que vocês querem dividir por várias páginas, ou têm, por exemplo, um limite por folha da quantidade de informação que querem colocar em cada folha. Então vocês aqui podem definir o máximo de linhas, vai ser, por exemplo, 50. E ele sempre que faz, que muda, ou melhor, sempre que atinge os 50, não é? A quantidade de 50 linhas, passa para uma nova folha de Excel. Eu normalmente costumo pôr aqui um valor grande, que é para ter uma listagem completa de toda a informação do projeto. Mas isto pode servir para delimitar a quantidade de linhas por página. Depois, nós como acrescentamos aqui elementos, colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, não é? Temos que ir alterar o nosso modelo. Aqui no modelo webinar, vamos aqui às reticências, botão direito rato, fazemos abrir, e agora eu vou copiar este campo mais 4 vezes, para o lado, okay? E agora temos quantidade, e a seguir é preço, compra, por unidade. Okay? Isto agora nós podemos também chegar aqui e formatar as células de forma a que fique um bocadinho mais apresentável. Aqui depois temos preço total. Depois temos fabricante. E por fim, fornecedor. Temos agora então aqui uma coluna para cada um destes elementos. Okay. Naqueles que são, nós estamos aqui a trabalhar com Excel, pronto, naqueles que são valores numéricos, convém alterar já aqui o formato para número, que é para nós sabermos que quando colocamos estes elementos, ele vai preencher estas colunas com números. Tudo o resto pode ser texto, tal e qual como estava definido até agora. Vamos fechar o Excel, guardar o nosso modelo, okay, e testar novamente a exportação. Temos agora aqui as referências, quantidade, preço de compra por unidade, preço total, fabricante, fornecedor. Nós temos aqui então uma lista de equipamentos, alguns não têm valores, porque eu não tinha essa informação dentro do sistema. Mas temos aqui uma lista de equipamentos que já têm então os valores inseridos. Deixem-me só aqui fazer uma pequena alteração, porque o Excel muitas vezes não reconhece os números, então vamos dizer aqui para converter para números. Okay? Agora sim, temos já os números devidamente identificados. Temos aqui uma lista também de fabricantes. Podemos utilizar aquelas funções de filtro do Excel para ver, por exemplo, eu quero só peças da Rital
Vamos aqui, fazemos OK. Ele só nos mostra aquilo que será tal. Coisas muito simples de que o utilizador de Excel consegue utilizar para filtrar a informação do projeto. Muito bem, nós aqui temos aqui uma mistura também de peças, peças da parte pneumática, peças da parte elétrica. Eu vou agora acrescentar um filtro a esta informação. Vou fechar aqui o Excel, que não quero guardar, e vamos novamente exportar etiquetas. Sempre que nós exportamos etiquetas, convém dizer que ele vai sobrepor o fecheiro que estava aqui definido. Okay? Então, por isso as alterações que vocês fizerem no fecheiro, têm que ter noção que as perdem, por isso convém alterar o nome do fecheiro antes de fazer nova exportação. Aqui na exportação, vamos então selecionar nos parâmetros a opção de um filtro. Eu vou utilizar um que já existe, que é o filtro da Engenharia Eletrotécnica, que no fundo mostra-nos só equipamentos que estejam classificados com esta opção, com este valor. E vou novamente exportar, só para nós vermos essas diferenças. Ok, temos então menos equipamentos. Continuam aqui a aparecer alguns equipamentos da Festo. Provavelmente podem ser eletrovalas, têm a representação elétrica também, não é? Estão classificados como sendo equipamentos elétricos. Vamos agora acrescentar aqui mais alguns dados à nossa exportação. Vamos fechar o Excel e vamos então aqui ao nosso modelo. Para além do separador das etiquetas, que no fundo corresponde aos dados do projeto, onde nós temos as referências, etc., temos também zonas referentes ao cabeçalho e referentes ao rodapé. Nós, dentro do nosso fecheiro de Excel, podemos então dividir a informação em 3 zonas distintas. Eu vou acrescentar aqui dados no meu cabeçalho. Vou aqui às propriedades do projeto e vou buscar nome do projeto. Vou buscar também o nome do cliente. Tem aqui dados relativos ao cliente. Cliente final, não. Quero aqui nome completo do cliente. Vou buscar quem é que foi o último editor do projeto. Nome do último editor. E vou buscar a data atual. A data de criação. Melhor, a data atual corresponde à data da exportação. Ok? Sempre que vocês exportarem um fecheiro, ele vai haver a data de hoje, ou do dia em questão, e coloca lá esse valor. Temos então aqui 4 campos relativos ao meu cabeçalho. Mas no meu modelo eu ainda não preparei uma área para colocar esta informação. Por isso vamos agora passar novamente aqui ao modelo, editar e abrir o fecheiro do modelo. E vamos agora então inserir aqui dados. Deixa-me só puxar isto um bocadinho para baixo. Vamos então aqui inserir dados relativos ao projeto. Então, nome do projeto, depois cliente, último editor e data de emissão do fecheiro, neste caso. Não é? Podemos pôr aqui, podemos ser cinzento. Okay. E agora, quando estamos a falar de dados relativos ao cabeçalho, também existe uma variável, no fundo, que é utilizada pelo Eplan para inserir estes dados. Essa variável é composta por um cardinal, um H maiúsculo e outro cardinal. O H maiúsculo refere-se ao cabeçalho em inglês, ao header, por isso é que é um H maiúsculo. Por isso, nós agora vamos copiar esta informação cá para baixo. Temos já 4 variáveis onde ele vai colocar a informação. Okay? Por isso, podemos sair, guardar o fecheiro.
e agora testar a nossa exportação. Vou aplicar a todo o projeto. Okay. Muito bem, temos então aqui o nome do projeto. O cliente não tem aqui qualquer dado, porque provavelmente não está inserido dentro do meu projeto em plan. O último editor que fui eu e a data de hoje, que foi quando ela foi emitida. Vamos acrescentar mais dados. Vamos colocar o nome do cliente no projeto Eplan e acrescentar aqui mais alguma informação no nosso modelo. Vou dizer que não quero guardar. E vamos então, antes de mais, dentro do projeto, vamos às propriedades do cliente. Okay? Nome completo realmente não tem aqui nada, só tem nome abreviado. Eu vou copiar a informação que aqui está lá para cima. Okay? Só para ele mostrar ali alguma informação. E agora vamos então exportar etiquetas e acrescentar no nosso modelo dentro das etiquetas um outro campo que vai ser o preço de venda da peça. Preço de venda da moeda 1. Okay? Temos agora 1, 2, 3, 4, 7 posições. Eu não cheguei a referir, mas a sequência pela qual estes elementos são colocados tem influência depois na forma como o ePlan os coloca no Excel. Okay? Temos da esquerda para a direita, ele vai olhar no Excel, na folha de Excel aos cardinais e mal apareça um com 3 cardinais vai colocar a peça e por aí fora, consoante o número de elementos que aqui está definido. Ok, acrescentei aqui o preço de venda da moeda 1, vamos aqui só ao fecheiro de destino, ou melhor, aliás, no modelo, vamos aqui às reticências e vamos editar novamente o nosso modelo. Ok, temos então número de peça, quantidade, preço de compra, preço total. Vou aqui acrescentar só um campo a dizer que é compra. E vou agora colocar aqui duas colunas novas. Uma vai ser preço venda e aqui vai ter preço total venda. Até posso, desculpem, vamos ter aqui um pequeno ajuste. Okay. Só uma pequena formatação. Vamos copiar agora aqui os cardinais. Okay. Aqui no preço total, vou limpar. Assim, nós temos então aqui 7 propriedades. O que nós colocamos aqui foi o preço unitário de venda, mas falta-me aqui uma forma de calcular o preço total. Então o que eu vou fazer vai ser utilizar o Excel para multiplicar a quantidade pelo preço unitário. Okay? Neste caso ele vai dar aqui uma mensagem de erro, porque ele não consegue calcular com base nos cardinais, mas depois quando tivermos os valores, aí já irá aparecer aqui mais alguma informação. Vamos agora fechar. Aliás, podemos fazer outra coisa, que é o seguinte, vamos colocar aqui um logotipo, inserir, imagem, o logotipo da MM. Ok. E agora sim,
fechar, guardar e testar a exportação. Ok, temos então aqui uma forma bastante simples um exemplo de exportação onde temos os dados de compra, temos os dados de venda, temos aqui com base nas quantidades das peças também o valor que seria pelo qual seria vendido. Por exemplo, este é uma betoneira, salvo erro. Conseguimos assim, de uma forma bastante interessante, criar um relatório com uma previsão daquilo que será o preço-custo para nós e o preço de venda para o cliente. Okay? Colocamos aqui uma pequena imagem, pode ser o logotipo da empresa. Aqui no do projeto, nós podemos fazer aqui outra coisa que é, no modelo, unir esta linha, de forma a que o projeto seja inserido, os nomes sejam inseridos numa área maior. E desta forma ajustamos então os nosso formulário da exportação, o nosso ficheiro de Excel, com base na informação que necessitamos para orçamentar, neste caso, o projeto. Vamos fechar novamente aqui a janela, não guardar, e vamos acrescentar mais um elemento na nossa exportação, que vai ser aqui os dados do rodapé. Nos dados do rodapé, eu posso pegar em propriedades do projeto, okay, e colocar, por exemplo, qual é que foi a última versão utilizada para gerar esta exportação. Posso colocar o contacto de quem criou o relatório, por exemplo. Posso, no fundo, ir buscar dados vários ao projeto, de forma a que possamos, pronto, com base nesses dados, completar a nossa exportação. Eu vou só colocar estes dois e agora vamos então ver como é que se coloca esta informação dentro do modelo. Vamos aqui a fecheiro, abrimos o modelo. E agora, dados de rodapé, vou colocar, por exemplo, aqui assim uma linhazinha só para delimitar esta informação. Então aqui, versão é plan. E agora, o campo vai ser feito com um cardinal, um F maiúsculo e outro cardinal. O F é de footer, ok? E depois o outro era o contacto. E aqui vamos então colocar a mesma codificação. Okay? Há pouco estava a dizer que podíamos então unir estes elementos, okay? Unimos cada um deles num conjunto de 4 colunas. E pronto, digamos que estaria pronto para ser exportado. Eu vou colocar isto aqui e vou aqui acrescentar outros dados. Deixa-me só aqui copiar esta informação. E vamos, por exemplo, ter aqui o valor total para o cliente. Valor total de venda. Okay. Igual, soma. E vamos colocar a somatória do preço total. Okay. Vamos fechar. Guardamos.
e agora exportamos novamente estes dados. Ok, temos então aqui aqueles dados de rodapé que eu tinha colocado, a versão do E-Plan, qual é que foi o contacto, portanto, isso aqui é o contacto telefónico, e temos agora aqui o valor total de venda com o somatório de todas as peças que aqui estão inseridas no projeto. Ok? Vamos, e aqui também os campos já aparecem devidamente alocados às 4 colunas que nós tínhamos inserido inicialmente. Vamos agora fazer mais algumas alterações na forma de exportação. Ao exportar, eu posso exportar esta informação para um fecheiro. Okay? O problema aqui é que eu ao exportar, portanto, neste caso, eu estaria sempre a exportar para a mesma pasta. Se eu tivesse N projetos, ele iria-me tentar gravar sempre sobre o mesmo nome de fecheiro. Para evitar que isto aconteça, nós podemos, com o botão direito do rato, inserir aqui uma variável de caminho. Okay? Esta variável caminho, alguns de vocês já as conhecem, são variáveis internas do E-Plan que estão associadas a determinadas pastas. Okay? Pastas de instalação ou então pastas dos dados mestres do E-Plan. Mas estas variáveis de caminho também têm aqui alguns elementos que podem ser úteis para exportar dados. Como é, por exemplo, o caso aqui do nome do projeto. Okay? O nome do projeto é uma variável que eu, ao inserir no campo fecheiro de destino, vai fazer que cada vez que eu exporte os dados a partir de um projeto diferente, ele vai alterar automaticamente este campo. Isso faz com que ele nunca sobreponha, desde que não seja o mesmo projeto, nunca sobreponha esta informação. Outra situação que podemos também considerar a nível da exportação tem a ver aqui com o separador dos parâmetros. No separador dos parâmetros nós temos aqui algumas opções. Já vimos aqui a questão do filtro, em que eu selecionei apenas aquilo que estava classificado como sendo peças de engenharia eletrotécnica. Mas eu tenho também aqui a opção de processar as montagens das peças. Uma montagem de uma peças, aliás, corresponde no fundo a um conjunto de peças que estão identificadas na nossa base de dados de peças com um único número de peça. No fundo, imaginemos, por exemplo, um sinalizador daqueles que se coloca por cima dos armários. Ele pode ser composto por 3, 4 lâmpadas diferentes, por aqueles elementos plásticos que dão a cor ao sinalizador, pela base. Existem ali um conjunto de referências que vão constituir esse sinalizador. Mas nós, muitas vezes, quando compramos ao nosso fornecedor, apesar de cada uma dos elementos que constituem o sinalizador ter uma referência individual, muitas vezes nós compramos aquilo como sendo um pack. E esse pack já, digamos que está considerado a nível do E-Plan. Nós o que temos que fazer, ou que podemos fazer, é precisamente separar o pack para ter a quantidade individual de cada elemento que constitui o pack. Nós podemos então fazer aqui o cancelar montagens para separar esses mesmos elementos. Outra opção que temos aqui do lado direito diz respeito ao tipo de peças que vai ser exportado. Temos aqui, por exemplo, ele exportar dados das fichas, dados de barramento, peças que pertencem a réguas de bornes. Okay? Também podemos exportar cabos. A única diferença nos cabos é que ele contabiliza os cabos por unidade e não por comprimento. É sempre preferível exportar uma listagem de cabos e aí
tirar no fundo o total de metros por cabo, por referência de cabo, ok? Mas aqui podemos então ativar e desativar aquilo que são as peças relevantes para o nosso relatório. Existe também aqui uma opção que diz dispositivo sem número de peça. Isto permite-nos que ele liste também uma linha correspondente, uma linha em branco, vai preencher uma linha em branco, correspondente a artigos que não tenham ainda número de peça assignado. O que é que isto significa? Significa que vocês podem rastrear, no fundo, se existem ou não equipamentos sem número de peça colocado, e quando esta linha em branco desaparecer, quer dizer que já todos os dispositivos têm peças associadas. Okay? Temos também aqui a possibilidade de criar parâmetros de ordenação. Nós, quando exportamos, ele estava a exportar os dispositivos de forma aleatória. Nós aqui podemos dizer que queremos ordenar, por exemplo, por fabricante de equipamentos. Okay? Podemos criar aqui mais critérios a nível de numeração ou de ordenação, pronto, mas para já vamos só deixar ficar o fabricante. Fazemos OK. Vamos então agora exportar o fecheiro. Estão a ver que aqui a nível do nome do fecheiro, ele agora aparece ali com a tal variável, okay? Project Name. E se eu agora fizer exportar e iniciar a aplicação, ele vai um segundo. Deixa-me só aqui ver uma pasta. Já sei o que aconteceu. Claro. Ok. Já temos aqui a exportação. Ok. Se eu agora abrir então o fecheiro, estão a ver que o nome do fecheiro tem. Ele aqui não está a preencher os valores. Vamos ver o porquê de ele não estar a exportar estes dados. Ele parece aqui preenchido, mas está sem conteúdos. Mas a ideia era precisamente ele preencher aqui o nome do fecheiro. Vamos validar o porquê disto não estar a acontecer. Utilitários, dados de fabrico, exportar etiquetas. Deixa-me só aqui remover estes campos, só para validar se não será um problema de comprimento da exportação. Não houve assim grande alteração, a única grande alteração foi mesmo aqui a colocação do nome. Ok. Está a dar erro. Ele não está a aceitar. Deixa-me só aqui validar outra vez se é só uma questão da variável. Ok. Existe ali alguma situação com o nome do fecheiro, por algum motivo ele não está a conseguir criá-lo corretamente, mas normalmente esta função funciona sem qualquer problema. Okay? Pronto, aqui relativamente também aos fabricantes, estão a ver que ele já ordenou a listagem com base no critério de ordenação do fabricante. Ok. Não guardar. Agora deixem-me só fazer um pequeno teste.
que estou no projeto. Projeto. Okay. Ele exportou para TXT, por algum motivo não está exportado para o Excel. É uma questão de validar só o porquê disso está a acontecer. Não é normal, ele daqui costuma fazer essa exportação de forma direta. Ora bem, não sei se tem alguma questão relativamente aqui às exportações. Nós já vimos mais ou menos já tem aqui, vimos mais ou menos aquelas que são as propriedades a nível da exportação de dados. Falámos relativamente à exportação de etiquetas. No entanto, a exportação de etiquetas, que era o nome que previamente se dava, mas isto aqui é muito mais abrangente do que isso. Existe outra situação onde também o Excel é utilizado, que tem a ver com a edição de dados do projeto. Isto é, se vocês, por exemplo, vierem aqui selecionar a opção de editar propriedades externas, podemos exportar dados e aqui também é possível selecionar ou criar esquemas de exportação. Neste caso, vamos recorrer às propriedades da página. Podemos, de uma forma bastante fácil, exportar esta informação para o Excel e depois voltar a importar esses mesmos dados de volta para o WebPlan. Que informação é que vai ser exportada? Neste caso, o nome da página, a identificação da página, a descrição e quem é que foi o editor dessa mesma página. Eu vou utilizar o esquema standard. Vou dizer que quero exportar apenas em português. Okay? Digo que quero aplicar a todo o projeto, para exportar todas as páginas do projeto. E agora, a nível da exportação, temos aqui várias opções. Podemos só exportar o fecheiro, e ele exporta para um determinado fecheiro de destino. Podemos exportar e iniciar a aplicação, ele exporta para este fecheiro e depois abre o Excel para editar esses conteúdos. E existe a última opção, que é editar e ler para trás em aplicação externa. Basicamente isto aqui o que faz é exporta para um fecheiro temporário, abre o Excel e depois, quando fechamos o Excel, ele vai validar se queremos importar esta informação de volta para o projeto. Vamos aqui fazer OK. Estava aqui já agora uma nota do Filipe Oliveira a dizer que eventualmente pode ser por causa de existirem caracteres especiais no nome do fecheiro. O facto de dar erro ao exportar para Excel, o nosso projeto tem no nome a informação ESS entre parênteses retos e pronto, Filipe diz que poderá ser essa a origem do erro. Pode ser, eventualmente. Podemos testar, mas de qualquer forma, normalmente isso não acontece. Ora bem, quando nós fazemos a exportação de dados e dizemos que queremos editar e voltar a ler a informação de volta para o WebPlan, o WebPlan fica suspenso, fica com esta janela a correr. Okay? Entretanto, abre-me a folha de Excel e na folha de Excel o que nós temos é precisamente uma listagem das propriedades que nós selecionamos para serem exportadas. O nome da página identificativo, a descrição da página e depois quem é que foi a pessoa que criou essa mesma página. Estão a ver aqui que existem vários dados preenchidos. Uma nota relativamente aos campos que aqui aparecem. Nós só devemos editar aqueles que estão em branco. Okay? Os campos que estão a cinzento são campos bloqueados, que são só de leitura, isto é, não é possível alterar esta informação. Okay? Os campos que estão aqui do lado esquerdo são campos internos do WebPlan. Também não será possível fazer esta
alteração. Okay? Então o que nós aqui fazemos é precisamente inserir aqui os textos, por exemplo, página número 2 e página número 3. Okay. Fazemos aqui as alterações. Agora, se fecharmos, ele pede-me para guardar a informação, eu digo que sim. E depois, quando regressa ao E-Plan, ele pergunta se quero importar os dados. E aqui vou dizer que sim, que desejo importar estes dados. Então, as páginas que nós editamos estão aqui junto ao título frontispício. Okay? E já podem ver que os conteúdos que nós inserimos já estão colocados aqui neste lugar. Okay? Então, o número 2 será de normas de execução técnica e página número 3, normas de segurança. Eu vou, de uma forma bastante rápida, só alterar aquelas duas. Se vocês ali selecionarem para não, ou melhor, desativarem a função de exportar todo o projeto, ele só exporta aquilo que está selecionado. Normas de execução técnica e normas de segurança. Okay? Fechar, guardar, importar dados e vão ver que automaticamente ele atualiza a informação aqui do lado esquerdo. Só para despiste, já agora vou mudar o nome deste projeto para averiguar se realmente aquele erro da exportação se deve à presença aqui dos parênteses retos. Okay. Critérios, exportar, Excel. Julgo que sim. Exatamente. Ok, Filipe, muito obrigado pela dica. Já estão a ver que então no nome do fecheiro ele fica com o nome completo, ok? E depois o texto descritivo que nós colocamos à frente também fica disponível. Okay? Pronto. A nível da exportação vimos que é possível exportar conteúdos do E-Plan de várias formas. Pode ser só para exportação, para gerar fecheiros externos, por exemplo, para enviar uma lista de materiais para as compras. E vimos também que é possível exportar dados do projeto para edição externa e voltar a importar essa informação de volta para o E-Plan. Dentro dos dados de fábrica, aqui na parte da exportação das etiquetas, recordo que nós, quando criamos um novo esquema, temos uma lista de relatórios que podemos utilizar para gerar estes fecheiros. Se, por exemplo, nós quiséssemos saber, deixa-me ver aqui, por exemplo, o diagrama de Bornes, se quiséssemos exportar informação relativa ao diagrama de Bornes, ou então diagrama dos cabos, por exemplo, vou-lhe chamar webinar cabos. Vamos ver só aqui o separador das etiquetas, que é, todos os outros são idênticos, só aqui o de etiquetas é que será diferente. Então, nós no separador da etiqueta temos agora disponíveis dados referentes aos cabos. Temos dados da ligação do cabo, por exemplo, podemos ir buscar o DT completo do cabo, okay?
Podemos ir buscar destinos de origem, os dispositivos de origem, também o DT completo, ou então os dispositivos de destino, o DT completo. Okay? Daqui dentro da parte da ligação dos dados do cabo, também podemos ir buscar as peças, informação acerca das peças. Okay? Vamos buscar, por exemplo, o número da peça. Número da peça. Podemos ir buscar dados relativos ao cabo. Como é que está? Não, aqui, desculpem, aqui é só peça. Secção do ponto de ligação, por exemplo. Quantidade de ligações também está aqui disponível. Deixa-me só aqui ver. Peça. Isso será aqui na ligação do cabo. Aliás, temos aqui outro. Aqui na referência da peça de ligação, temos aqui número de peça, quantidade. Sorry, aqui na ligação do cabo. Número de ligações, está dentro do campo cabo. Número de ligações. Estou a ver o relatório errado. Peça de ligação, número de peça, secção do ponto de ligação. Okay. Ligação do cabo, designação, ligação do cabo. Isto aqui é por fio, por isso tem aqui. Isto são dados referentes a cada um dos condutores do nosso cabo. Secção de diâmetro da ligação, com unidade, por exemplo. Okay. Este aqui sai fora. Portanto, origem, destino, peça. Okay. Vamos agora só ver como é que esta informação sai. Vamos pôr aqui um separador, porque isto está para fechar o texto. Vou colocar aqui um tab. 1, 2, 3, 4. E falta aqui mais um separador. E pronto. Temos então aqui vários elementos que dizem respeito ao cabo. Se agora colocarmos aqui cabos teste, txt, ok, exportar, ele vai então gerar aqui informação relativamente ao cabo com os dados de cada uma das ligações que existe em cada um dos cabos. Okay? Isto é um mero exemplo, pronto, aqui foi exportado para Excel, desculpa, para texto, mas permite-vos ver que realmente consegue-se obter outras informações acerca dos cabos, acerca de outros elementos que constituem o nosso projeto. E pronto. Digamos que a nível da exportação de informação está terminado o webinar. Não sei se tem alguma outra questão relativamente a este processo. Se tiverem algumas questões, podem agora
colocá-las. Entretanto, se ainda não as colocaram aqui no interface. Ok, julgo que não existe aqui nenhuma questão. Nós, já agora, aproveitando também aqui a sessão, nós temos prevista formação específica para estas funções de exportação de conteúdos do Eplan. Vimos aqui de uma forma bastante simples a parte da exportação direta, não é, de dados, mas nós podemos automatizar este processo da exportação, podemos, no fundo, filtrar externamente os dados, de forma a que responda a alguma necessidade específica do cliente. Nessa formação abordamos estes temas. Se vocês estiverem interessados, podem sempre contactar-nos e nós teremos todo o gosto de vos auxiliar na obtenção, no fundo, dos resultados que vocês pretendem. Se não tiverem mais nenhuma questão, julgo que posso terminar o webinar por hoje. Desejo-vos a todos um bom fim de semana e até qualquer dia. Muito obrigado. Era agora que nós vamos falar